Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexões Espíritas, o canal que divulga a doutrina do Consolador prometido por Jesus. Hoje o nosso programa semanal falando de Espiritismo, com Ana Bastos e Roseni, vai desenvolver um tema muito bacana. Aliás, o tema de hoje foi sugestão de um dos nossos seguidores, Daniel Almeida. Ele nos pediu para falarmos a respeito de livre-arbítrio e predestinação. E é o tema que nós iremos desenvolver hoje. Mas antes, a Ana quer dar uma palavrinha com vocês. Primeiro eu quero dizer que é uma satisfação imensa estarmos juntos. Depois eu quero te perguntar, você já está inscrito no nosso canal? Inscreva-se, comenta, compartilha, divulga. É assim que nós podemos contribuir para que as palavras consoladoras ou de esclarecimento possam chegar àqueles de quem que precisam mais. Então, mais uma vez, é uma satisfação muito grande. E esse tema é muito importante porque muitas vezes se pensa que um anula o outro. E na verdade não é assim. A lei de Deus é tão perfeita em que até na adversidade nós podemos ver afinidades. Exatamente. O livre-arbítrio, então, o que seria? O livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de fazer nossas escolhas, de tomar nossas decisões, de nos autodeterminar. Muitas pessoas confundem o livre-arbítrio com aquele excesso de liberdade, sem medidas, que cometem abusos. Mas, gente, o livre-arbítrio está totalmente ligado à responsabilidade. Devemos nos lembrar do ensinamento de Paulo, que disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, essa liberdade de nos autodeterminar, de poder escolher os nossos caminhos, fazer as nossas próprias escolhas para as nossas vidas. Gerenciar a própria vida, Exatamente, né? Gerenciar a própria vida, ele tem que estar pautado, esse nosso direito, no bom senso. Porque nós devemos saber que, ainda que Deus tenha nos concedido o livre-arbítrio, ele deve estar dentro dos parâmetros divinos. Nós não podemos achar que o nosso livre-arbítrio está acima do poder de Deus ou acima das escolhas, das decisões, das leis de Deus. Então, livre-arbítrio é a nossa liberdade de ação, mas de acordo com as leis divinas. Verdade. Aí, ainda a respeito de livre-arbítrio, que eu quero falar sobre predestinação, nós vamos lembrar o seguinte, que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se você planta o mal, como poderá querer colher o bem? E se você planta o bem, não há de esperar o mal na colheita. Não há de temer o mal, Não né? há de temer o mal. Então, essa observação, ela é muito lógica, muito sensata. E tudo na lei de Deus, ela é sensata e lógica. E perfeita, né? Perfeita. E perfeita. Perfeita, sem dúvida nenhuma. Aí eu quero falar sobre a predestinação. Conforme eu lembrei no preâmbulo dessa nossa conversa, aparentemente, livre-arbítrio anula predestinação. E predestinação anularia livre-arbítrio. Vamos pensar o que é predestinação. Primeiro eu gostaria que você lembrasse que nós somos espíritos imortais. Não nascemos ontem e nem vamos morrer amanhã. Então nós estamos numa trajetória. Então nessa trajetória há 3 fatos que são predestinação: nascer, morrer, evoluir. Olha, então agora nesse aspecto o mais vai entrar na questão das escolhas. Escolhas, consequências, é o livre-arbítrio. Mas dentro dele nós vamos ter aí a predestinação. Se eu nasci, e graças a Deus eu tive a oportunidade dessa reencarnação, que me ajuda a limpar ou rever os meus posicionamentos das vidas passadas, e sou muito grata a Deus por isto, logicamente eu deverei desencarnar. E como é que eu vou desencarnar? Não importa.
eu posso desencarnar suavemente, dormir e não despertar. Eu posso passar por um processo lento de uma enfermidade que vá reduzindo a minha vitalidade até que um dia eu não tenha mais esse fluido para me animar. Ou posso passar por um acidente, ou posso também contrair o coronavírus, Covid-19. Ah, mas como pode ser uma tragédia? Como Deus permite isso acontecer ao mundo? Estamos nos lembrando do livre-arbítrio? Ah, sim. Das consequências, né? As nossas ações que geram consequências. Porque essas ações, elas não são só pessoais, elas são também institucionais. Então, quando um governante deixa, por exemplo, de promover o saneamento básico, saneamento básico, proliferação de mosquitos, dengue, zika, chikungunya e talvez coronavírus. Então, são consequências de ações ou omissões do homem. Ah, mas Deus não poderia permitir isso. Por quê? Deus é seu empregado? É meu empregado? Nós é que vamos Ou é determinar, meu criador? né, o que Deus vai fazer. Seu criador. Isso. Nós não podemos exigir de Deus atitudes que nós deveríamos cumprir aqui na Terra. Exatamente. Então é nisso daí que a gente vai lembrando. O que é predeterminação? Nascer, morrer, evoluir. Um dia todos nós seremos perfeitos, mas nesse intervalo em que nós estamos utilizando a nossa perfectibilidade, nós temos então o livre-arbítrio. Porque um dia todos nós seremos anjos, mas por enquanto estamos na batalha do homem, da lida, das dificuldades. Exatamente. Quando a Ana falou que somos predestinados a nascer, a morrer, a evoluir, morrer o corpo físico, né, Sim, gente? sem dúvida. Onde que nós usamos o nosso livre-arbítrio? Entre esses dois pontos, entre o nascer e o evoluir. É aí e até que nós depois, usamos né, o nosso Roseni? Porque na livre-arbítrio. espiritualidade também, Continuamos, nós vamos continuar usando o aí livre-arbítrio. colhendo o que nós plantamos aqui, né? Mas as pessoas nos questionam o seguinte: mas se vocês espíritas acreditam que sofrem influência dos espíritos, onde então está o livre-arbítrio? Vejam bem, a questão 459 de O Livro dos Espíritos é exatamente esta a questão, a indagação que Allan Kardec faz à falange do Espírito da Verdade. E a resposta é que realmente os espíritos influenciam sim em nossas vidas. Mas então onde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está no momento em que você cria sintonia com determinado espírito. As suas ações, boas ou más, vão te sintonizar com espíritos elevados ou espíritos sofredores. Por exemplo, quando você está fazendo uma prece, com que espírito você está se sintonizando? Obviamente que são com espíritos bons, não é? Então, nesse momento, você vai sofrer a influência de que tipo de espírito? De espírito bom. E espírito bom vai te influenciar a quê? A fazer o bem, a fazer o que é correto, a fazer o que é certo. Então, o livre-arbítrio também te permite sintonizar-se com espíritos elevados ou com espíritos sofredores. Então, se nós estamos sofrendo a influência de algum espírito, pessoas, por exemplo, que sofrem com obsessões terríveis, né, Ana? Ações espirituais que interferem de forma negativa na vida da pessoa, qual o melhor remédio? Como que se cura? Como que se liberta? Se modificando, fazendo a reforma íntima. A única forma de se livrar de um espírito obsessor é de cancelar em você aquilo que atraiu o espírito. Então você tem que se renovar, deixar de lado o que é ruim e colocar coisas boas em você, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos. A partir daí, você vai se sintonizar com espíritos bons. Então, esse é o nosso livre-arbítrio, é construirmos ações que possam
nos possibilitar sintonias espirituais boas e uma colheita agradável no final, não é mesmo, Ana? Exatamente. Quando nós falamos desses temas, nós estamos embasados na literatura espírita. Aí esse tema da lei de liberdade, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, das questões 841 até, se não me engano, 860. Nós vamos encontrar aí o livre-arbítrio e também a questão da predestinação, né? Enquanto falar aqui, a gente estamos chegando no finalzinho do nosso encontro, o livre-arbítrio, ele nos faz escolher o nosso caminho. A gente nasce, a gente tem uma determinação, sempre para a perfeição. Tudo que vem para nós, que vem do mundo espiritual, é para o nosso sucesso. Mas nós podemos escolher caminhadas. Então, se nós desviarmos 1 grau no começo da nossa caminhada, nós alteramos 1 quilômetro no final, lá na chegada. Então, por isso que muitas vezes o traçado está perfeito, mas aí a gente chega lá com sofrimento. Por quê? Porque no começo eu optei por seguir um novo trajeto. Então, mas como Deus, até do mal, faz surgir o bem, qualquer escolha que nós façamos, nós vamos encontrar oportunidades de rever, reconstruir e acertar. E Deus não cria ninguém predestinado a ser mal. E nem ao sofrimento. E nem ao sofrimento. Deus nos criou todos para que um dia sejamos espíritos evoluídos. O caminhar deste processo aí vai depender de cada um. Alguns alcançam a evolução mais rapidamente do que outros, porque o livre-arbítrio é usado nesse caminho, mas com certeza o final é o da evolução. Será que nós conseguimos, Ana, ajudar? Será que nós esclarecemos? Digam pra gente nos comentários. A nossa contribuição será sempre muito pequena, mas sempre feitas com muito carinho. Nós agradecemos mais uma vez pela atenção de vocês e rogamos ao Divino Mestre Jesus que possa envolver a todos em vibrações de muita luz, de muita paz e de muito amor. Graças a Deus. Muito obrigada.